Olá, boa noite, gente. Tudo bem? Tô entrando uns 7 minutinhos antes do horário marcado. Boa noite a todos. Oi, Michele. Tudo bom, querida? Boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais uma live hoje. Eu vou falar sobre depressão e como se utiliza a hipnose como coadjuvante. Sejam todos bem-vindos. O meu nome é Benomi Silberfar, para quem não me conhece. Eu sou psicólogo clínico. Eu sou especialista em terapia cognitivo-comportamental. Eu também sou hipnoterapeuta. E é justamente essa parceria que eu vou falar hoje sobre depressão. Né? Todas as quintas-feiras daqui para diante, já foi na última, a gente vai ter uma live sobre vários assuntos. Né? Eu na última falei sobre como se utiliza a hipnose clínica dentro da psicoterapia no meu consultório. Hoje eu vou falar sobre depressão. Nós temos vários assuntos aí pela frente. Boa noite, querida. Tudo bom? Olá, Joabson. Tudo bem, querido? Sejam todos bem-vindos, ex-alunos, novos amigos. Um feliz ano novo para todos que estão chegando aí na primeira live do ano. Né? Um ano cheio de alegrias, bastante realizações, que todos os seus projetos tenham sucesso. Né? Todos nós isso, ok? Oi, Luiz Eduardo. Boa noite, querido. Colega querido lá de Curitiba. Ô, doutor Rui Sampaio, seja bem-vindo, tudo bem? Aproveitando, esquentando os motores aqui, tomando um cafezinho. Logo, logo a gente vai estar entrando pontualmente às 20h30. Oi, Ana, tudo bem? Ah, Ana, tu tem live às 9, hein? Aproveita e tira uma lasquinha aqui, depois eu vou pra tua, tá? Olá, Ana Paula. Seja bem-vinda. Catiúcia, boa noite. Elaine, boa noite. Sejam todos bem-vindos a essa live. Tá? Vou repetindo, todas as quintas-feiras a gente vai ter uma live falando sobre essa parceria entre o atendimento psicológico e a hipnose como coadjuvante, ok, gente? Ah, eu vou pra tua sim, Ana. Já dei o ar da graça hoje de tarde, né? Oi, Marisa, tudo bom, querido? Obrigado para você também, um feliz 2018. Todos os amigos, os alunos que estão entrando. Olá, Sônia, seja bem-vinda. Tudo bem? Mais 5 minutinhos no máximo, nós vamos iniciar a live. Fazendo um comentário, estou muito feliz. A gente tem livro saindo aí, livro novo sobre aversão a doces, né? Como ter aversão aos doces, né? Funções terapêuticas, funções medicinais, né? E eu vou ensinar como eu faço as aversões. É uma publicação que eu já estou esperando há bastante tempo. Já vou agradecendo antecipadamente aí a editora Sinopsis, que nos dá todo esse apoio, ao querido amigo Ricardo Guzmão. Olá, Clarice, tudo bem? Elizabeth, boa noite. Sejam todos bem-vindos. Então eu vou falar da minha experiência hoje, como eu utilizo a hipnose dentro do processo terapêutico no tratamento da depressão, que é uma situação muito frustrante para os profissionais psicólogos, pacientes muito rígidos, muito complicados. Tá bem, Sônia? Ok? Te aguardo depois para falar comigo em inbox. Ou pelo WhatsApp. Ah, essa é a pergunta, Michele, que todo mundo faz, né? Como eu tenho tempo para tudo isso, né? Atender na clínica, viajando cursos, escrevendo, né? Isso vai ser um outro curso, né? Como ter tempo para fazer tudo isso, né? Quem sabe esse curso a gente inaugura em João Pessoa, né? Boa noite, dona Valéria Coutinho. A senhora é uma sobrevivente, está viva? Como vai a senhora? Tudo bem?
Oi, Paula. Tudo bom, querida? Seja bem-vinda. Um minuto e a gente inicia, tá bem? Um minuto ou mais. O pessoal tá chegando. Oi, Cristine. Tudo bom, querida? Boa noite, Adélio. Seja bem-vindo. Adélio é um amigo querido lá de Erechim. Já tivemos a oportunidade de ministrar cursos lá em Erechim. Ele trabalha com uma atividade muito bacana com física quântica, né? Obrigado, Adélio. Novamente, um feliz ano novo para todos. Sejam todos bem-vindos à primeira live do ano de 2018. Vai ser uma primeira de uma série de lives, né? Que a gente está iniciando. Eu estou num projeto de seguir com essas lives agora todas as quintas-feiras até pelo menos o final do ano, com todos os temas possíveis, né? Em que eu tenha trabalhado até o momento, e eu vou colocar isso para a gente compartilhar, tá bem? Muito bem. Vamos iniciar então, pontualmente, para as pessoas que estão aí, que chegaram no horário. Muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos a essa live. Para quem não me conhece, o meu nome é Benomi Silberfarb, eu sou psicólogo clínico, eu sou especialista em terapia cognitivo-comportamental, eu sou hipnoterapeuta há bastante tempo, há mais de 40 anos, eu tenho especialização em relaxamento e respiração pela APA, pela American Psychological Association, e outras coisinhas mais, psicodinâmica das cores, né? Oi, Marina, boa noite, tudo bom, querida? Marina é a minha coordenadora de Florianópolis. Temos curso lá 9, 10 e 11 de março de emagrecimento. Estejam convidados. E a gente vai falar sobre um tema extremamente importante, que é a depressão. É o mal do século. Se a gente pegar a prevalência, aí é uma coisa absurda. 10 a 12% dos homens acima de 20 anos vão ter depressão. 12 a 15, 16, 18% das mulheres acima dos 20 anos vão ter depressão. Para quem é mais velho um pouco, a gente não chamava de depressão, chamávamos de melancolia, né? É uma síndrome clínica que há 2000 anos, né? Diagnosticada de várias formas, está aí, né? Tem nos frustrado bastante, é muito complicado, né? Não há psicoterapia que seja modelo específico para depressão. Tem as que são menos ruins. Eu enquadro no meu trabalho, que é a terapia cognitivo-comportamental. Talvez é a melhor indicação para tratamento da depressão, seja pela TCC, hoje, né? Por todos os trabalhos científicos apresentados, as evidências da sua eficácia, né? Excelentes livros do Beck sobre isso. Eu estava semana passada dando uma relida em algumas coisas importantes sobre isso, né? O estigma da maioria dos psicólogos. Eu tenho alguns casos em andamento, eu tive vários outros em atendimento. A gente se depara com situações muito complicadas do ser humano, e a gente sabe que, se você buscar as respostas evolucionistas, vão explicar que a depressão tem uma resposta evolucionista para a gente se isolar, buscar a resolução de problemas e voltar a atuar. O que acontece é que essa estrutura tem se modificado muito, né? E essa volta tem sido muito complicada. Qual é o grande problema da depressão? A gente sabe que depressão... Eu sei que tem pessoas que não são psicólogos aqui que estão assistindo, né? Mas a gente sabe que a depressão é um transtorno do humor, né? É uma dificuldade muito grande hoje, as características paradoxais da depressão, né? De tentar entender realmente o que é a depressão. Até hoje não se sabe, né? Você pode pegar todas as publicações científicas sobre isso, não se tem. Existem várias correntes que defendem vários tipos de enfoque. Por exemplo, existe um enfoque de vulnerabilidade biológica, existe enfoque de vulnerabilidade psicológica e tem um enfoque duplo, né? Tive uma pequena falhazinha aí no sinal, acho que a gente está
logado ainda, né? Então, essas características dessa síndrome clínica são muito paradoxais, então é muito complicado. Então, chamávamos isso de melancolia, né? Qual é o grande problema da depressão? Hoje, a gente tem noções científicas, mas aí tem um pouco da experiência pessoal. É a leitura da autoimagem. Né? As pessoas têm uma autoimagem extremamente distorcidas sobre si mesmo. Né? Por mais que você possa ter evidências de que você está tendo alguma atuação correta em alguma situação, a sua crítica sobre você depreciativa é tão grande que você não vê isso. E o deprimido é um sujeito que roda um software, um esquema mental extremamente autoderrotista e negativo. A gente, em terapia cognitivo-comportamental, os ajuda a identificar as distorções cognitivas que estão a serviço dessa manutenção desse esquema, ativado por vários gatilhos. Esses esquemas mentais são construídos, né, durante a sua infância, a sua juventude, seu trabalho, sua família, ambiente, né, e vão construindo valores para que em determinado momento, em determinada situação de estresse, pressão, desencadeia nisso, né? Gatilhos desencadeiam nisso, né? E aí você roda nisso e não sai. Tudo que você faz é para provar que você é isso, que você tem esta imagem, o tempo todo. O tempo todo. Manutenção de um esquema negativo. Então, você tem várias distorções, entre elas abstração seletiva, inferência arbitrária, generalização. Você acaba minimizando aquilo que é bom e maximizando aquilo que é negativo o tempo todo. Você tem uma atenção seletiva para o ambiente, para as pessoas, para tudo que tem à sua volta, e buscando só aquilo que acabe confirmando o que você é, ou o que você pensa que é. Você acaba distorcendo a realidade na sua volta, completamente. Este é o deprimido. Então, esta mudança de humor absurda traz sintomas muito ruins, inclusive vegetativos, né? Tipo, problema na fome, no sono, na libido. Muito importante isso, né? Você roda em cima de irritabilidade, de agressividade, de tristeza, de fracasso, de abandono. Então, é um conjunto de sintomas que coloca você cada vez mais para baixo. Eu sou um defensor da ação combinada, psicoterapia e medicação, que tem pacientes, por exemplo, que vêm de livro, né? Ou seja, você usa terapia cognitivo-comportamental, usando hipnose ou não, os resultados são muito bons. Outros são muito mais resistentes, o que se dirá então de pacientes refratários, que são muito mais complicados, né? É aquele paciente que medicação e terapia não dão conta e você fica rodando naquilo o tempo inteiro. É extremamente frustrante para nós profissionais, psicólogos, estar à frente de alguém que você está lendo, está vendo que tudo que você está fazendo muitas vezes não traz nenhum resultado. E nós temos que ter consciência que nós não somos Deus, né? E que nem sempre nós temos alcance. Cada paciente tem idiosincrasias específicas do seu transtorno, particularidades. Então, nem sempre a técnica maravilhosa que você aprende aqui e ali, na hipnose, na terapia cognitiva, vai se encaixar em algum paciente. E alguns encaixam, e outros não. Então, a sua percepção como profissional, a sua relação terapêutica o melhor possível, o vínculo, é fundamental para que o paciente possa se empenhar para tentar alguma coisa, que é coisas que eles não querem. A coisa mais difícil para um paciente deprimido é uma tarefa, que é uma atividade da terapia cognitiva. Delegar tarefas para o paciente. Eles não querem fazer absolutamente nada. São muitas vezes pacientes que vão rodando de psicólogo para psicólogo, de profissional para profissional, buscando gratificação imediata e mágica, e que eles não vão conseguir. Não é assim que funciona. Tá? Eu tenho a grande vantagem de conhecer outras ferramentas, né? Além da hipnose, nesses 40 anos, eu conheci muito profundamente yoga, mindfulness, todas as formas possíveis de relaxamento, que isso é uma estratégia que ajuda absurdamente
o tratamento da depressão. Especificamente hoje eu vou falar sobre a ajuda da hipnose, né? Primeira coisa que a gente vai tentar trabalhar na própria psicoterapia é a ruminação. São pacientes que ficam ruminando sobre essa coisa autodestrutiva o tempo todo. O tempo todo. São pacientes que entram no consultório, você já vê pelo jeito que ele fala, do jeito que ele caminha, pela sua postura corporal, pelo seu olhar, pelo tom da sua voz, a depressão. Okay? São pessoas extremamente melancólicas, por isso que esse nome que vem vindo lá de 2000 anos atrás é bastante forte, né? E a gente, na verdade, tem uma obrigação de fazer uma boa avaliação, uma boa anamnese, para ver que nível de depressão que nós estamos lidando, né? Porque pode nos escorrer pelas mãos se é um paciente de depressão leve, moderado ou severo, que anda em paralelo muitas vezes com ideações suicidas, né? Então é importantíssimo, principalmente na terapia cognitiva, formulação e conceitualização de caso, que é o que nós fazemos em psicoterapia. O paciente não vai bater na minha porta e dizer assim, eu vim curar minha depressão com hipnose. Isso não existe. Tá? O paciente vai buscar ajuda psicoterapêutica. A hipnose vai entrar se esse paciente for suscetível e testado. Né? Vou falar pela 10.000.000ª vez. Eu sou um psicólogo e não um hipnotista. Né? A hipnose entra rachando, ajudando, potencializando absurdamente quando há indicação. Nem todo meu paciente no consultório é tratado com a hipnose como coadjuvante. Tem pacientes que não precisam, tem pacientes que não querem. Né? Muitos pacientes não querem ser atendidos por hipnose, então não vão ser. Então, o meu consultório não é um consultório de hipnose, meu site da internet, da clínica, não é um site de hipnose, é um site de psicoterapia com auxílio da hipnose. Okay? Os que nós mostramos nos cursos é como usar a hipnose em situações em que ela funciona. Okay? A hipnose sozinha é efêmera, não tem resultados. Ela tem resultado quando há um suporte psicológico. Tá bem? Certo? Então, como eu uso a hipnose na depressão? Depois de ter trabalhado todo esse processo psicoterapêutico com o paciente, psicoeducação, ensinando para ele o que é a depressão, por que ele está deprimido, onde veio isso tudo, por que isso é tão importante, psicoeducá-lo? Se o paciente sabe o que ele tem, se o paciente sabe que você sabe o que ele tem, então ele sabe que você sabe o que fazer com ele. Portanto, isso é uma lógica em que ele sabe que tem esperança. Qual é o grande problema da depressão? Desesperança, que leva muitas vezes ao suicídio. Okay? Muitas vezes leva ao suicídio. Então, nós profissionalmente temos que saber, na realidade, com o tamanho do problema que nós estamos lidando. E para isso existem inventários, questionários. O próprio Beck nos oferece o Beck Depression Inventory, Beck Anxiety Inventory, Beck Suicide Inventory. Nós temos um monte de ferramentas para ver o nível de depressão desse cliente e o tipo de depressão. É muito importante diagnósticos diferenciais. Ver se esse paciente não é um distímico, ou seja, o distímico é aquele que é um deprimido crônico, que já tem mais de 2 anos de depressão. Ele já não é mais um deprimido, ele é um distímico. Prognóstico pior, né? Medicação não tem muito resultado em cima da distimia, né? São pacientes muito lineares, muito mais rígidos, né? Eu costumo brincar com o paciente quando vem assim, eu digo, você é muito parecido com aquele desenho animado do Hard Har Har, para quem é mais velho vai lembrar, que dizia, ó céus, ó a vida, né? Diagnóstico diferencial é importante saber se é uma depressão unipolar ou uma depressão bipolar. A depressão de um bipolar é completamente diferente do tratamento de um paciente de depressão unipolar. Então nós temos que saber o que nós vamos fazer e o como usar. Para isso eu tenho que saber o que o paciente tem. Então, a depressão toma conta de muito tempo do seu dia. Né? São pessoas extremamente isoladas, separadas do mundo, separadas das pessoas, inclusive das pessoas muito próximas, né? Então nós temos que ter muito cuidado com isso para saber com o nível de depressão que nós estamos lidando, para saber o que fazer, ok? Como é que eu vou trazer hipnose para esse processo todo? No primeiro momento eu vou para a parte técnica, né? Primeiro eu vou saber se o paciente sabe o que é hipnose, eu vou psicoeducá-lo sobre a hipnoterapia, né?
Oi Maria de Lourdes, boa noite. Eu vou psicoeducá-lo sobre a hipnoterapia, vou psicoeducá-lo sobre a utilização e a relevância que a hipnose vai ter para o tratamento da depressão. Ele tem que saber disso. Não é chegar e dizer assim, agora eu vou te colocar em hipnose e tu vai melhorar. Isso não existe. Tá? Isso é venda de produto mágico. Né? Então, eu tenho que convencê-lo, persuadi-lo, né? Desde que ele queira também, a fazer essa conjunção terapêutica. Parceria entre a hipnose e a psicoterapia. Então, eu tenho que fazer uma boa avaliação em relação à hipnose. Para isso a gente criou duas ferramentas. Eu criei o QSH, que é o questionário de suscetibilidade hipnótica, que o paciente leva para casa, preenche, vai me trazer informações básicas sobre a sua possível suscetibilidade. Ele vai me trazer um outro documento, uma outra ferramenta que ele levou, chamado IRP, que é Inventário de Referências Pessoais sobre a Hipnose. Então, são 50 informações importantes sobre assuntos que me interessam para a hipnose. O que é muito importante nisso? Eu não posso usar na hipnose coisas que não são do paciente ou que ele não conhece, porque senão não vai funcionar. Então, quanto mais informações eu tiver desse paciente, é mais fácil usá-las para dentro do processo hipnótico, para dentro do transe hipnótico, ok? Então, no primeiro momento eu vou psicoeducá-lo sobre hipnose, psicoeducá-lo sobre a relevância da utilização da hipnose, para ele poder entender e se convencer de que ele pode ser ajudado, tá bem? Num outro momento, o que eu vou fazer? Eu vou testá-lo. Existem testes, a gente ensina isso nos cursos, de como testar um paciente para saber se ele é suscetível ou não. Várias situações nos indicam os questionários e inventários que eles preencheram, genética familiar, se eu já hipnotizei algum familiar, a mãe, irmão, a gente sabe que é muito mais fácil, existe uma linhagem de pessoas suscetíveis na família, que a gente sabe que isso traz resultados posteriores, como nos antecipar êxito, por exemplo, em relação a isso. Tá? Eu vou testá-lo. Sendo efetivo, o prognóstico é muito bom. Muito bom. Por quê? Qual é a primeira coisa que eu vou fazer com um paciente deprimido que ele não consegue fazer? É relaxar. Gente, um paciente deprimido não sabe o que é relaxar, porque o paciente deprimido tem como comorbidade a ansiedade. Todo paciente deprimido é um ansioso. Suas áreas executivas do cérebro são comprometidas. São pacientes que não têm foco, são pacientes que têm problemas de memória, são pacientes que têm problemas de concentração e atenção. Ok? São pacientes que não conseguem planejar, não conseguem escolher. Tudo isso está comprometido. Para que isso passe a funcionar, além do problema da depressão em si, é preciso que o paciente aprenda a relaxar. O relaxamento neurofisiologicamente, neuroquimicamente, vai produzir mudanças muito importantes. Como também a atividade física, que é um item extremamente importante que eles não querem fazer. Atividade física. Uma das nossas proposições pessoais é de convencê-lo à atividade física. Até porque a atividade física, aí você tem que dar uma pequena aulinha, eu faço isso nos cursos e ensino os alunos, a dar uma aula sobre atividade física para o cérebro, o quanto é importante. Por exemplo, durante a atividade física, o nosso cérebro produz endorfina. Nossa glândula hipófise produz endorfina. A endorfina se liga na área de prazer do cérebro, na área de recompensa, evitando que esse deprimido venha a usar droga, beber, comer demais, ok? Durante a atividade física, o nosso cérebro disponibiliza triptofano. O triptofano é um aminoácido que é a base de produção de serotonina, que é a deficiência que ele apresenta nesse processo. Falta de produção de serotonina, pouca serotonina disponibilizada nas ligações sinápticas. E aí você vai tomar um antidepressivo para mudar a recaptação de serotonina. Você vai tomar um inibidor seletivo de recaptação de serotonina. O que mais a atividade física ajuda? Ela produz prolactina. A prolactina é um hormônio que nos relaxa. O que mais que ela ajuda? Melhora a perfusão sanguínea, você tem um sangue oxigenado que vai mais facilmente até o hipocampo, que é a área da memória, e aí melhora a memória, e aí melhora a atenção, e aí melhora
a concentração. O que mais que acontece? A atividade física produz uma neurotrofina chamada BDNF, fator neurotrófico derivado do cérebro. Em inglês é Brain Derived Neurotrophic Factor, que é o responsável pela neurogênese, nascimento de novos neurônios no hipocampo, no cérebro. Olha quanta coisa de atividade física é importante. Aí a gente dá uma pequena aula para esse paciente deprimido se animar um pouquinho para tentar entender por que a atividade física é importante. A maioria acha que é para perder gordura, bundinha, braço, tchau, tchau. Não é isso. Então você, como profissional, tem que mostrar que você entende sobre o assunto e explicar para o paciente por que o cérebro precisa que você faça atividade física para o prognóstico positivo na depressão. Ok? Certo? Muito bem. Sendo feito isso, e o paciente já entendeu esta aula, você vai seguir adiante. O que é seguir adiante? Já provei e efetivei esse cliente como suscetível. E aí, eu vou fazer umas 5 ou 6 sessões, isso é um protocolo, de propriocepção adaptativa. O que é propriocepção adaptativa? A palavra propriocepção significa percepção dos próprios sinais do corpo. Né? Normalmente, um paciente deprimido tem uma propriocepção negativa, ele já está muito ansioso, ele se preocupa quando dói aqui, quando respira muito rápido, quando o coração dispara, né? É quase um pré-sintoma de pânico. Né? Então, ele tem muita atenção seletiva e negativa sobre respostas de sensações corporais. Ele já tem uma distorção negativa sobre a sua própria imagem corporal. E ele tem uma distorção negativa sobre o seu próprio corpo. Ele se acha sempre uma porcaria, mesmo que as pessoas à sua volta digam: você está bonito, você está bem e tal. Não vai adiantar. Vai entrar por um ouvido, vai sair por... Por quê? Porque aquele esquema ruim está rodando aquele software o tempo inteiro, ruminando. Tá bem? Então, o que a gente faz com a hipnose? Se você entra nessa etapa nova de propriocepção adaptativa, ou seja, eu vou fazer um reconhecimento saudável da percepção que eu tenho sobre os sinais do meu corpo. Isso significa relaxar, ok? Então, imagina essa palavra para um paciente deprimido e ansioso. Relaxar. Muda totalmente a percepção que você tem sobre si mesmo. É um pequeno caminho, é uma pequena mudança em que você acaba valorizando isso para o cliente. Você vai mostrar para ele que quem produziu isso foi ele, não é o Benomi. O Benomi é um facilitador. É ele que produz. Toda hipnose é uma auto-hipnose. Toda hipnose é uma auto-hipnose. Eu sempre digo para ele quando ele está em transe hipnótico: eu sou 1% e você é 99% do que está acontecendo agora. Você está percebendo isso que você está fazendo? Então, quando o paciente deprimido consegue relaxar, é o primeiro passo de mudança. Ele sai do consultório e quando volta diz: Benomi, os primeiros 2, 3 dias depois daquilo que a gente fez, mudou a minha vida. Mudou a minha vida no sentido de percepção sobre ele, sobre as coisas na volta, menos irritado, menos agressivo, mais calmo, dormindo melhor. Você vai ver um conjunto de estratégias novas. É um pequeno passo. Não pense você como profissional que você descobriu a América. É um passo pequeno e produtivo para o tratamento da depressão, quando a psicoterapia já se esgotou. Você está entendendo? É aí que a hipnose acaba entrando. A hipnose não é a ferramenta psicoterapêutica. Ela começa a entrar na hora em que nós estamos esgotando a psicoterapia e estamos vendo que a coisa está se arrastando. E a hipnose entra e dá esse primeiro passo: relaxar. Existem mudanças neuroquímicas extremamente importantes. Por exemplo, o paciente relaxa, ele passa a produzir mais leptina, que é um hormônio que nos sacia. Ou seja, eu passo a ser menos compulsivo na alimentação. Porque quando eu estou estressado e estou produzindo altos níveis de cortisol, que é o hormônio do estresse, eu estou produzindo altos níveis de grelina. A grelina é o hormônio que nos dá fome, que nos abre o apetite. Então eu já começo a modular o quê? A balança alimentar. Eu já começo a mudar o metabolismo. Falando de metabolismo, nós temos que ter muito cuidado quando a gente recebe um paciente em que nós diagnosticamos como deprimido, para que ele vá fazer um exame de tireoide. Pacientes com hipotireoidismo são pacientes que têm sintomas exatamente iguais da depressão. São mudanças metabólicas
que produz, por sinal, o hipotireoidismo reduz a velocidade do metabolismo. Por isso que é difícil emagrecer quando o paciente é um hipotireoideu, né? Tem hipotireoidismo, né? E aí ele vai tomar medicação, o Purã da vida e tal, para poder regular e poder fazer um tratamento e poder emagrecer. Ok? Então, o relaxamento produz isso tudo. O relaxamento produz, é que nem atividade física, produz as mesmas coisas. O relaxamento melhora a perfusão sanguínea por todo o corpo. Por quê? O paciente estressado está com o sangue praticamente concentrado da cintura para baixo para encher os músculos grandes das pernas para você fugir. Você está sob ameaça. Essa é a leitura do cérebro. Essa é a leitura de 200 mil anos atrás. O Homo sapiens já funcionava assim. Ok? Então, o relaxamento faz o contrário. Se eu estou relaxado, eu não estou sob ameaça. É incongruente. Ou eu estou ansioso, ou eu estou relaxado. Ou estou com medo, ou estou relaxado. Ou estou sob ameaça, ou estou relaxado. Então, o relaxado não está nesse outro espectro. Então, o relaxado está em paz. E aí vem a palavra mágica. A hipnose traz um momento absurdo de paz. É o que um deprimido vem buscar quando suas cognições, né, repetidas, recorrentes, autodestrutivas não param o tempo inteiro. E aí a hipnose dá um break nisso, para o sujeito poder pensar novas estratégias. E aí, depois de fazer essas 5 ou 6 sessões, em que o paciente aprende a relaxar completamente, nós vamos para as intervenções cognitivas. Não é possível uma intervenção cognitiva com pacientes sintomáticos. É impossível. Quando o paciente entra para fazer terapia cognitiva, a primeira coisa que nós perguntamos, muitas vezes como um vício, é: o que você estava pensando naquela situação? O paciente olha para você e diz assim: não lembro. Claro, isso é extremamente sintomático. Agora, mude a pergunta. Diga para ele assim: o que você estava imaginando naquela situação? Mudou tudo. A imaginação tem um espectro mnemônico de memória muito maior. Então, a matéria-prima da hipnose é a imaginação, imagens mentais. Se nós profissionais nos habilitarmos a ser ótimos manejadores de imagens mentais, nós vamos ter um progresso imenso em qualquer tratamento de transtorno mental. Então, é a pergunta: o que você estava imaginando? E aí o que acontece? Como esse espectro aumenta, é muito mais fácil ser seletivo e buscar um pensamento automático, por exemplo, dentro de um espectro mnemônico maior. Ok? Então, quando eu terminar essas 5 ou 6 sessões, quais são as intervenções cognitivas? Eu vou trabalhar com a emoção. Como se faz isso na hipnose? Eu vou trabalhar com... Agora não tenho tempo para explicar como eu faço, mas vou mostrar que a gente usa técnicas. Por exemplo, uma delas: colocar o cliente como espectador do passado, do presente e do futuro. Eu coloco ele como se ele estivesse sentado numa poltrona e assistindo todos esses cenários constituídos de imagens mentais, que são fotografias das nossas emoções, e vendo cenas do passado, cenas do presente e a progressão futura. E aí eu posso fazer o quê? Uma coisa que eu não consigo fazer quando eu estou deprimido: escolhas. Escolhas. Você quer isso, isso ou aquilo? Você quer sentir isso, continuar sentindo isso, isso ou aquilo? E aí você faz o paciente experienciar essas emoções e poder escolher qual delas ele quer. Isso é uma das coisas. Uma das coisas. Mas para isso eu tenho que conhecer tudo que o paciente prefere. A cor que ele gosta, o ambiente onde ele gostaria de estar, o cheiro, o perfume do local onde ele está. Eu tenho que juntar uma série de situações prazerosas para que as escolhas sejam feitas em situações prazerosas e não em situações ameaçadoras. Ok? Então tem várias coisas, né? Uma delas é isso. Outra é usar a hipnose, os baralhos, por exemplo, que eu utilizo, para transformar sentimentos e sensações em coisas palpáveis, para que eu possa levá-las metaforicamente em locais que eu não tenho acesso. Por exemplo, dor, uma dor emocional. Tá? Se você consegue pegar dor na mão? Não. Você consegue pegar raiva na mão? Não. Você consegue pegar agressividade na mão? Não. Você consegue pegar a culpa na mão? Não. Mas se eu der cor e forma, eu ensino isso para os alunos. Se eu der cor e forma para isso, você pega? Claro, você controla. Tudo aquilo que eu posso pegar, eu posso controlar.
Aquilo que não é palpável eu não controlo. Eu não controlo um sentimento. Agora, se eu puder pegá-lo e colocá-lo dentro de um baú, trancafiá-lo e levar ele para um lugar que eu não tenho acesso, eu vou enfraquecer esquemas mentais nos quais esses sentimentos e sensações e emoções estão ligados. Enfraquecer, não acabar com o esquema mental, que é uma arrogância absurda. Não há cura para depressão. Não há cura. Eu desafio alguém dizer que há cura. Há controle. Controle de sintomas, controle da forma como você pensa sobre você, sobre o futuro, sobre as pessoas. E aí você vive uma vida melhor. Então, a hipnose nos ajuda a dar mais ferramentas do que as ferramentas que você tem só na psicoterapia. Portanto, quanto mais ferramentas eu tiver quando eu saio do meu consultório, do consultório do meu profissional, mais estratégia de enfrentamento da vida eu tenho. Maior resiliência. Ok? Menor sofrimento. Isso é uma lógica. Bem? Então, na hipnose você vai seguindo o passo. Você não fica preso à hipnose. Tudo aquilo que você está conquistando na hipnose, você volta à psicoterapia e vai trabalhar com o paciente isso. Nós precisamos, com o paciente deprimido, valorizar aquilo que ele conquistou. Porque ele não faz isso. Faz parte daquele movimento ruminante, só desvalorizar o tempo todo. Nós vamos ajudá-lo a valorizar quando ele conquista, por exemplo, entrar em auto-hipnose sozinho, aprender a relaxar em casa sozinho, através de ferramentas que ele aprende conosco, da carta que ele leva, do som que ele ouve da minha voz. Então ele vai ter ferramentas que ele não tinha. Quando o paciente meu vai para viajar de avião e tinha fobia, ele leva 4, 5, 6 coisas para fazer. Ele não tinha nada antes. Ele leva 6 agora. Então, no tratamento da hipnose e da depressão é a mesma coisa. Dotar o cliente de ferramentas de autoaplicação. Em situações exatamente específicas. Na hora de acionar um gatilho, na hora de um ambiente, pessoas, situações, para não deixar os esquemas ruins, desadaptativos, serem acionados. Eles ficam lá quietinhos. E aí você sabe qual o esquema bom para ser utilizado. Olhando para uma carta, sentindo um cheiro, lembrando de uma frase, usando uma memória ancorada. Entendeu? É essa a situação. Então, vejam o quanto a hipnose acaba potencializando. Ela não é a solução. Olha o quanto ela potencializa a psicoterapia. Os meus cursos são justamente para isso. Não mostrar que a hipnose é a solução, mas mostrar o quanto ela ajuda pessoas que têm dificuldade maior do que as outras, por exemplo, na depressão. Que é muito complicado. Tem sucesso sempre? Não. Se eu estou aqui dando explicações sobre como funciona, achar que todo mundo funciona assim, não. Cada pessoa é um projeto diferente. Para algumas funciona, para outras não. Para outras funciona muito bem, para outras funciona mais ou menos, para outras não funciona nada. Ok? Certo? Então, não é mágica, não é gratificação imediata, é uma construção de uma outra estratégia dentro do consultório para potencializar. Existem mudanças extremamente profundas. Se você pegarem hoje trabalhos científicos americanos sobre hipnose, inclusive pela própria APA, o International Journal of Clinical and Experiential Hypnosis, IJCH, publicando toda semana artigos científicos, Medline também publicando, PubMed, e um monte de babacas aí acham que não tem nenhuma aplicação científica mostrando a eficácia da hipnose. Isso é uma idiotice, tamanho de um bonde. É só olhar, tem mais de 5 mil artigos publicados hoje. E toda semana se recebe artigo novo. Então acho que tem que deixar para trás essa coisa de dizer, não, isso é bruxaria, isso é esoterismo. Isso não existe. Infelizmente, ainda há depreciações em relação à coisa do entretenimento, mas não tem como deixar, isso vai haver sempre, né? Eu acho que eu, como profissional, tenho que mostrar mais trabalho, publicar mais, escrever mais livros, falar mais e aparecer mais do que palco, ok? Então, aquilo é uma coisa, o que eu faço é outra coisa. Gente? Então, veja que esse processo é um processo extremamente importante. Você tem que conhecer o que é depressão, você é um psicólogo, você não é um hipnotista, você vai aprender a usar a hipnose para lhe ajudar. De novo, eu falo isso 10 vezes, Então, eu não gosto de ser conhecido como hipnoterapeuta, eu gosto de ser conhecido como psicólogo que conhece a hipnose. Assim eu passo para os alunos, Porque senão você acaba despencando para um outro lado, que é uma vala igual de todo um monte de gente que se acha o máximo fazendo hipnose e não entende um ovo. Aprender técnica é uma coisa, o que fazer com ela é outra. Tá bem? Certo? Então, e aí tem uma série de outras coisas que a hipnose vai entrar e fazer. Eu não tenho como
passar isso tudo hoje para vocês. Portanto, venham fazer os cursos com a gente para aprender isso, né? Falando em curso, agora em Porto Alegre, eu estou indo para BH agora, domingo, pela manhã. Eu tenho um curso de 50 horas, é o último curso que eu faço de 50 horas, de 9 a 13 de janeiro agora, em Belo Horizonte. É o curso hiper mega completo. Volto para cá e na outra semana eu tenho Porto Alegre, de 19 a 21, que é o curso de 30 horas também, um curso legal, completo. Tá? E aí a gente daí para diante vai viajando e nós estamos com a agenda fechada até agosto. Tá? Então, eu estou aqui hoje mostrando exatamente como a hipnose pode ajudar. Tá? Nós temos hoje mudanças neuroquímicas, neurofisiológicas, importantíssimas, provadas e mostradas pela hipnose. E não é só na depressão, é em qualquer transtorno mental. Qualquer. Em alguns ela ajuda um pouco mais, em outros ela ajuda um pouco menos, mas sempre tem uma parcela de ajuda da hipnose. Não só hipnose. Hipnose, mindfulness, yoga, respiração diafragmática, treinamento autógeno, relaxamento muscular progressivo, terapia comportamental dialética, terapia cognitiva processual do professor Elismar Oliveira. Tem uma série de coisas que vem se agregando a, por exemplo, a terapia cognitivo-comportamental. E é isso que a gente tenta mostrar no curso. Né? Para fazer o meu curso não tem que ser um terapeuta cognitivo. O curso tem a propriedade de ajudar qualquer tipo de psicoterapia. Tá? Então é para mostrar que na verdade que a gente consegue ter o quê? Ferramentas mais completas de trabalho. Quem é que está ganhando isso tudo? O paciente. Né? O cliente vai ganhar com isso tudo porque ele vai ter ferramentas para usar em situações específicas que ele não tinha. Por isso eu me preocupei. Boa noite, Fábio, querido. Por isso eu me preocupei em criar ferramentas, baralhos, CDs, relógio, isso, aquilo, para que o paciente possa levar para casa e se sentir confiante, autoconfiante de aplicar coisas que ele aprendeu, foi condicionado dentro do consultório, a aplicar em situações de estresse, por exemplo. Ok? Certo? Alguém gostaria de perguntar alguma coisa? Gente, eu estou aí nos meus quase 40 minutos e não parei de falar um minuto e não vi ninguém perguntando, eu nem olhei se alguém estava perguntando alguma coisa. Né? Alguém gostaria de perguntar alguma coisa sobre o que eu falei? Né? Lembrando que tem cursos aí por perto, né? Oi, Catiúcia. Se alguém quiser ir compartilhando aí com outros amigos, aí, colegas, para poder participar. Boa noite, Rafaela. Seja bem-vinda. Então, gente, hoje à noite a função foi essa. Foi falar como eu uso a hipnose dentro da depressão, que é muito complicado, só que nos ajuda muito, 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 muito. Né? É importante você aprender e apostar nessa coisa de excelente vínculo terapêutico. Eu ainda nem falei de outra coisa importante, que é o campo eletromagnético. Não vai dar tempo hoje, que é produzido, vai ser conteúdo de uma outra live, que ele é produzido dentro de depressão quando a gente está muito próximo desse paciente. Gente, a relação terapêutica quando se usa a hipnose aumenta absurdamente pela proximidade que a hipnose nos dá com o paciente, que deixa isso acontecer, obviamente, né? Olá, Nathaniel, tudo bom? Então, gente, o que eu tinha para falar, tem muita coisa para falar, mas o tempo é exíguo, né? Então, o que eu tinha para falar para vocês sobre o que eu faço e como a hipnose ajuda na depressão, é isso e um pouquinho mais que a gente não tem tempo para falar aqui, né? Olá, Dolores, boa noite, querida. Dolores é a nossa coordenadora do curso que vai acontecer em Sinop, no Mato Grosso. Né? Fábio. Obrigado, querido. Dalva, Júlia. Que bom, sejam todos bem-vindos. Então, nosso trabalho é todo estruturado. Existe um protocolo de ação. Né? Isso não é chutado. Né? Quem faz curso comigo sabe que existe uma ordem das coisas para que elas aconteçam. Para que todo colega possa repassar isso, não vira bagunça. Né? Para isso eu escrevi, para isso existem os protocolos dos livros, tanto no geral quanto no de transtornos alimentares, no livro de controle de ansiedade, e agora no novo, que é a versão aos doces. Né? E não é só os doces, é a versão a qualquer tipo de alimento que for necessário.
Ok, então. Ok, gente. Tá? Voltando a falar que eu estou disponibilizando hoje no mercado algumas videoaulas, tá? Isso, Denise, nos encontraremos todas as quintas-feiras à noite, 20h30, sempre um assunto diferente, né? O próximo até tem que olhar aqui, mas eu acho que é... Deixa eu ver uma coisa aqui. O que eu tenho na próxima quinta? Próxima quinta eu vou falar... Eu acho que é sobre emagrecimento, mas não tenho certeza. Mas aí eu vou avisar isso antes, tá? Certo? Então é isso. Foi um prazer muito grande estar aqui hoje, né? Uma felicidade para mim poder compartilhar conhecimento. Quem me conhece sabe o quanto eu gosto de falar sobre o que eu faço. Espero que a gente possa se reencontrar na próxima quinta-feira, né? Não vou estar aqui, quinta-feira eu vou estar em Belo Horizonte, mas vou estar no hotel, e lá no hotel a gente bota para quebrar aí e vem para uma live bacana novamente, tá? Quem que falou? Sônia, gostou da camisa? Muito obrigado. Tá? É a camisa das lives, viu? Tem roupa separada para fazer live, né? Aqui no sul tá muito calor hoje, por sinal, né? Oi, Ana Cássia. Saudade tuas. Então tá, gente. A gente se vê na próxima quinta-feira. Muito obrigado pela oportunidade. Para quem não me conhecia, meu nome é Benomício Berfar. Eu sou psicólogo clínico, sou especialista em terapia cognitivo-comportamental. Eu também sou hipnoterapeuta, né? E foi um prazer muito grande a gente estar aqui hoje, né? Lembrando que a gente tem uns cursos aí pela frente, novamente, Porto Alegre, 19 a 21, agora em janeiro. Estou indo para BH, quem quiser ainda se inscrever tem vaga. De 9 a 13, são 5 dias, 50 horas, tá? Que é o curso mais completo. Bastante material para os alunos, bastante material de divulgação, ok? Aprendam a fazer hipnose clínica no seu consultório, tá? Feliz ano novo para todos. Obrigado, Catiuxa, né? Cheio de realizações, que seus projetos todos possam ser efetivados, né? Que tudo aquilo que vocês planejam possa dar certo. Lembrem, façam tudo aquilo que vocês sabem que possam ter alcance, né? Para não chegar no final do ano e dizer assim, não consegui, né? Não superestimem projetos demais, tá? Grande abraço a todos. Muito obrigado, né? Para ti também, Ana Cássia, um abraço, sucesso para ti. E a gente se encontra na próxima quinta-feira. Uma boa noite para todos. Eu estou indo para jantar agora com a família, tá bem? Tchau, tchau. E espero você na próxima quinta-feira, tá bom? Tchau, tchau. Um abraço.